com a noiva de And Cristo. speaking directly to the bride O of tempo Christ. quando o Senhor enviou seus servos do céu, At a time when the Lord has sent his os servants from heaven, profetas que a Bíblia prometeu. the E prophets a ministração the Bible deles é promised. tremenda. Uma ministração muito And the poderosa, ministration is tremendous. preparando o caminho Very mighty ministration para a gloriosa vinda do preparing the way Messias. for the glorious Então é realmente coming um of the grande Messiah. privilégio e honra So it's really a vir great até privilege vocês em suas salas, and honor de onde quer que vocês to come to estejam you in your living room, sintonizados em todo o mundo. wherever you are tuned in from. E eu quero mencionar All algumas over the pessoas world. aqui antes de And começar. I want to acknowledge a few people here before I start. Nós recebemos We've received muitos a lot of your textos phone e muitos calls telefonemas and texts. daqueles The que people estão nas that were in the igrejas churches em of Nairobi, não desta igreja, mas das igrejas de Nairobi, The churches, not this church, but the churches of Nairobi. escrevendo para nós, Writing, please focus the camera on me. Writing to us. mas das igrejas em Writing to Nairobi, us não and saying desta they igreja, repent. escrevendo not para aware. nós, That out of this e escrevendo ministration, para through the nós e broadcast dizendo we are que eles having, se arrependem, que eles não sabiam this is when you've realized que através desta ministração, Lord has sent desta a transmissão que nós tremendous estamos messenger to tendo, the isto foi quando eles most of you perceberam, called with broken voices, weeping and crying eles and repenting. souberam que o Senhor enviou um tremendo mensageiro para a igreja. Saying, I was in such a Muitos de vocês telefonaram And com in that vozes place, quebrantadas they e blackmailed- chorando e se arrependendo in that place, e dizendo, eu they estou blackmailed the two nesta prophets of the igreja. E naquele In my lugar ears. eles caluniaram os dois profetas do Senhor durante So I os repent, anos, we did not know. bem diante dos meus ouvidos e Through dos this meus olhos. broadcast, we've Então gotten nós to nos see arrependemos, that nós God- não sabíamos. Através desta transmissão, nós podemos ver que o Senhor enviou And so um we repent, poderoso we look forward mensageiro when the para a coronavirus igreja. ends, we want to come to church. Então nós nos arrependemos e nós ansiamos quando o coronavírus for embora e nós poderemos então ir à igreja. A igreja em Nairobi. Muitos telefonemas. We have also received reports of tremendous revival in homes. Pia tumepokea ripoti ya uvuvio mkuu kabisa wa ajabu nyumbani. Many husbands that were drinking stopped Nós drinking, recebemos received the Lord through this muitos broadcast. testemunhos de famílias, maridos que bebiam e pararam de beber através dessa The transmissão. children that were running around in immorality have Os stopped. filhos que They are now estavam em waiting for this imoralidade broadcast. pararam e eles estavam aguardando, estão aguardando por essa transmissão. And born again, loving Jesus. E nasceram de novo e So it's estão a amando beautiful a report we have Jesus. received Hivyo ni ripoti ya kupendeza kabisa ambayo tumepokea from all over this country and beyond. kutoka kote kote humu Nós nchini na hata recebemos nje. relatórios deste país e além deste país. Pia nimepokea ripoti kutoka Eu kwa também askofu recebi mkuu muitos China. relatórios do Chinese are arcebispo na waiting, China they're waiting very punctual, waiting at the exact dot of the hour for this que os broadcast. chineses estão esperando muito pontualmente, mal podendo esperar a hora para esta transmissão. Archbishop John Chen, Askofu mkuu John Cheng based in Beijing and running many other towns, Arcebispo John Chen, his churches, anaendeleza que está em Beijing e cuida de muitas outras igrejas so em he outras says they're cidades. waiting, and normally Em they write Sasaki. and they publish and they distribute all over China the messages given here. E eles estão dizendo que eles estão esperando, eles escrevem, então eles distribuem por toda a China a mensagem que está sendo dada aqui That China also may be given the a opportunity respeito to da prepare, gloriosa to prepare vinda for the do coming of the Messias, Lord. ya kwamba Uchina pia wapewe nafasi ya para kujiandaa que kwa a ajili ya China kuja kwa também utukufu kwa receba a Bwana. oportunidade I welcome you all de to se our preparar broadcast, para a blessed gloriosa people. vinda do Senhor.
Ninawakaribisha nyote katika mapeperusho yetu. Eu Watu dou as wabarikiwa. boas-vindas a todos vocês à nossa transmissão, povo abençoado. Yanipa heshima kubwa kabisa kuja kwenu É uma masebulini grande mwenu. honra para mim vir até vocês em suas salas. E nesta noite, Ibada kuu ya nguvu kabisa hapa. nós temos um poderoso culto aqui. Tunazo awamu mbili za hiyo ibada. E nós vamos ter duas partes deste culto. Sehemu ya kwanza nitapeana ujumbe wa Bwana. Na primeira parte, eu vou dar a mensagem do Senhor. Naye Bwana amekuwa akizungumza pamoja nami E o kwa Senhor sauti tem falado kuhusiana na comigo a ujumbe huu respeito kila desta mara. mensagem durante a noite, toda a noite, durante toda a noite. Ele fala por voz e ele me mostra escrituras e ele vai passando comigo e eu já me vejo a mim mesmo já pregando para vocês. Nalibariki kanisa lililoko kule Eu Latin abençoo a Marekani, igreja na América Latina, toda a América Latina. na Finland, Eu abençoo a igreja na Alemanha e na Finlândia. na Sweden. Ninaona jumbe E zenu na mnasema kwamba Suécia, mnasikiliza kote kote eu huko. vejo seus textos que vocês estão dizendo que estão sintonizados em toda a Europa. A igreja na Ásia Kanisa kote kote e na a Afrika, igreja mnasema jumbe em nyingi kabisa toda mkisema a kwamba África. mnasikiliza Vocês kote kote escrevem hadi muitos Afrika Kusini. textos dizendo que vocês estão pontualmente sintonizados, esperando pela mensagem. Sim, de fato. Esta é a hora para ouvir do Senhor. Então, povo abençoado, nós temos duas partes deste culto nesta noite e o tempo é um problema. Porque eu vou dar uma mensagem rápida e depois disso, então, nós iremos para o avivamento que está acontecendo nesta nação. O que o Senhor está fazendo na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, para que isto possa despertar os seus corações e as suas almas, para se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Então, povo abençoado, a última vez quando nós estávamos aqui, nós tivemos uma tremenda conversa a respeito de como se preparar para a gloriosa vinda do Messias. E eu compartilhei vez após vez, e eu repito aqui, que naquele 1º de janeiro do ano de 2017, quando o Senhor me levantou acima da terra, quando a igreja foi levantada, quando ela saiu do chão e foi levada para cima, para dentro do céu em seus corpos gloriosos. E eles foram todo o caminho pela esquerda assim, então viraram à direita e então atravessaram bem diante dos meus olhos. E a nuvem de Deus que está na sua tela agora, que eu chamei para descer em Kisumu, esta nuvem que é Jeová, Yahweh, meu amigo, apareceu enquanto eles atravessaram na minha frente assim. Então gloriosos degraus foram baixados de dentro desta nuvem. E eu vi os seus pés gloriosos tocando os gloriosos degraus da eternidade, da vida eterna, da glória. E eles entraram e a nuvem fechou. Nenhum deles olhou para trás. Nenhum deles ficou se demorando no céu, checando um pouco lá na terra, olhando para a terra e checando lá. Não! Todos eles entraram e entraram na eternidade eternamente. Então este tem sido o tema central. O tema central da nossa conversa. Que quando o Senhor fala assim,
uma conversa como esta aberta para uma geração, dizendo para eles que muito brevemente eu vou levar a igreja. Então o desafio é: qual igreja? O que é que nós precisamos fazer para estarmos prontos para sermos levados? Para estarmos prontos para entrar no reino da glória. Então, este tem sido o centro muito vivo da nossa mensagem. Que o Messias está vindo. E eu ouvi vindo. O Senhor me mostrou ele vindo para levar a igreja. Assim como a profecia do coronavírus que eu dei se cumpriu, assim também é com a profecia da vinda do Messias. Ela se cumprirá. E é por isso que nós podemos fazer ganhos muito substanciais, dando atenção à instrução de Yahweh, do Senhor nessa hora. Então, em nossa conversa e expedição através da Bíblia, o Senhor falou de alguns padrões e marcos fundamentais que estão na Bíblia. Por exemplo, como se preparar para o reino de Deus. Para que você tenha certeza e saiba que o padrão do céu é justiça. O padrão do reino do céu é santidade. Que as vestes de justiça representam a justiça do Senhor que foi creditada à igreja. Que a santidade do Senhor que você precisa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estas são padrões muito bem estabelecidos na palavra da Bíblia, na Bíblia Santa. Então nós vimos um protótipo, nós vimos um modelo. Um modelo de Josué aparecendo diante do anjo do Senhor. Então aquele foi o modelo perfeito para transmitir o que é que o Senhor está falando com a igreja agora, nessa hora. O Senhor está dizendo que não importa quão pecaminoso você é. Vamos conversar nesta hora. Porque Ele está segurando e impedindo que você vá para o inferno. E entretanto a porta do arrependimento está aberta. E Josué está de pé lá, e então o anjo do Senhor, o Cordeiro de Deus, vem e tira a sujeira dele, o pecado dele. E este anjo do Senhor é o Messias. É assim como o Cristo pré-encarnado costumava aparecer para o povo de Deus no Antigo Testamento. E ele purificou, ele limpou as vestes de Josué. Então Josué agora estava em retidão diante de Deus, diante do Senhor. E nós falamos que esse é o processo pelo qual a igreja precisa passar agora. Para que quando aquele dia, cujo dia e hora ninguém conhece, quando aquele dia chegar, então você seja encontrado pronto. E nunca seja envergonhado. E eu disse que a morte
die. A morte é uma garantia, And we é saw from the garantido scripture of the que book of Hebrews cada chapter 9, ser humano, 26, cada 28, homem tem que that unto morrer. man is assigned to die once. Na tuliona kwenye kitabu cha E Waebrania nós sura ya vimos 9, pela Escritura em Hebreus 9, 26 a 28, que é And we dado saw ao that if homem there is a morrer uma scripture única that really vez. communicates the gravity of preparing for the Lord, it is that one. na tuliona ya kwamba iwapo kunalo andiko E ambalo nós vimos lilitia nanga que kabisa se na há uma kusisitiza Escritura que kujiandaa realmente kwa ajili ya comunica Bwana, a ni hilo hapo. gravidade de se preparar para a vinda do Senhor, é He's esta saying that you have the Escritura. opportunity now. Porque Anasema naquela kwamba Escritura ele mnayo fursa diz, And we saw very clearly na mliona wazi ele kabisa. está We dizendo saw que from você tem a Ecclesiastes oportunidade chapter 11, verse agora. Tuliona E kwenye nós kitabu vimos cha muito Mhubiri claramente, 11 mstari wa 3. Where, nós vimos Kitabu no cha livro de Mhubiri 11 Eclesiastes, mstari wa 3. where he says, Mahali ambapo anasema capítulo again, Ecclesiastes 11, 11:3, Mhubiri Eclesiastes sura ya 11 mstari wa 11:3, 3. just to place gravity onto the words of my tongue. Ili somente kuweka tu para uzito kwa colocar maneno ya gravidade ulimi nas On the palavras need to da prepare. minha língua a And respeito he da says, necessidade de se If preparar. clouds E are ele full diz, of water, Kama quando mawingu as yamejaa nuvens maji, estão they cheias de pour água, down rain on the earth. elas derramam chuva sobre a In other words, he's terra. saying that God has created a law that governs his creation. And Em nobody can outras change that palavras, law. Deus está dizendo que Ele criou uma lei que estabelece e governa a criação. E ninguém pode quebrar essa lei. Created nature faithfully obeys the law that God E que a set natureza up que for foi creation. criada fielmente obedece à ordem que Deus estabeleceu para a criação. That when clouds bear water, Que quando as águas estão cheias de that água, burden, este peso they must delas, download into the earth. elas têm que derramar sobre a That is just the terra. law that he created and they must obey. Esta é uma lei que Deus criou e as And then he nuvens says, têm que where a obedecer. tree falls, Então ele diz que onde uma árvore cair, whether a tree falls que se uma árvore cair para o or sul to the north, ou para o in the place norte, where it falls, no lugar onde ela it cair, will lie forever. lá ela ficará caída para sempre, You have a real significando opportunity now. que vocês têm uma oportunidade If the real time for agora, being failed comes que o tempo de cair before the chegar rapture, antes do arrebatamento, that does come to you before rapture. que se a morte chegar até vocês antes do arrebatamento, antes da vinda do That if Messias, at that state, at that moment, the state you are in is righteous and you fall towards heaven, que then se you lie neste forever. momento, quando a morte te encontrar, a sua condição é de justiça, então você vai cair para dentro do céu. And he says you cannot change that. E ele disse que uma vez que aconteceu, você não That pode where mudar thou fallest, isso. thou shall lie eternally. Que lá onde você cair, lá você ficará And when caído para if sempre. he finds you that you are not righteous, you are not holy, you are not Mas, ready, se a morte te encontrar e você não estiver pronto, não estiver justo, não estiver em retidão, você vai cair do outro lado para dentro do inferno. E você, quando chegar lá, não vai poder dizer, não, agora eu quero mudar. A oportunidade é agora. Que geração maravilhosa! A quem foi dada uma real oportunidade de entender isto e se preparar para aquele dia real. And he says the book of Luke. E ele diz o livro de Lucas. Luke 16, blessed people, just my O introduction. livro de Lucas 16, povo abençoado, na minha introdução, Just to greet no you meu tonight. preâmbulo, somente para cumprimentar This vocês enormous nesta service noite, ahead of us here. neste enorme culto que está diante de I nós can read aqui. 22, 26, it says. Eu vou ler do 22 ao 26, ele The diz: time came when the beggar died, chegou o dia quando o mendigo and morreu, the angels carried him to Abraham's side. e os anjos o carregaram para junto de The Abraão. rich man also died O homem rico também morreu and was buried. e foi sepultado Inside hell in Hades, dentro do Hades, no where he was inferno. in torment. He woke up in Hades. He was in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus at his side. Ele acordou no inferno e estava sendo atormentado. E então ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então ele chamou: Pai Have pity Abraão, on me. tem misericórdia And de send mim. Lazarus dip his finger into water and cool my tongue.
manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo do inferno. Então você vê a resposta de Abraão quando ele diz: não é possível. Há agora uma separação permanente entre vocês e nós. In other words, what is the Lord saying in this little introduction to you? Em outras palavras, o que é que o Senhor está dizendo nesta pequena introdução para você? O Senhor essencialmente está dizendo, Ele está dizendo que a morte é garantida, que todos vão ter que enfrentar a morte a não ser que o Messias venha para a igreja. Número 2, ele está dizendo que a morte não interrompe a vida. A morte não é o fim. Que a morte é simplesmente uma porta que te leva para a dimensão da eternidade. E ele está dizendo que a forma como você vive a sua vida agora aqui na Terra vai afetar o seu destino eterno. E ele diz que quando vocês aqui na Terra, que há algumas coisas que podem te iludir, que podem te enganar, que podem te causar ilusões, que podem te aprisionar. Que este homem rico, que quando ele ouviu da prosperidade desta terra, essa prosperidade mentiu para ele e fez ele achar que aquela riqueza era um favor de Deus sobre a vida dele. Não é esta a condição da igreja hoje? As riquezas enganaram ele, mentiram para ele. E ele achou que ter prosperidade e riquezas deste mundo era um favor de Deus sobre ele nesta vida, sobre a vida dele. Em outras palavras, o Senhor está usando isto para repreender a igreja moderna deste tempo presente, que ama a prosperidade, ama o evangelho da prosperidade, ama a vida da prosperidade, ama a salvação da prosperidade, tudo que é prosperidade, evangelho da prosperidade. Eles amam a vida de prosperidade, a salvação da prosperidade, o mundo da prosperidade. Esta é uma repreensão para a igreja deste dia presente. O Senhor está dizendo: não permita que os seus pastores mintam para vocês, que eles parem de mentir para vocês, de que ter as coisas do mundo e uma vida confortável neste mundo não é o favor de Deus, nunca. Porque o Senhor agora está calibrando a definição da doutrina de bênção. Porque todas as pessoas desta era, eles associam e acham que bênção é ter posses. Mas o Senhor está falando aqui nessa escritura alto e em bom tom. Ele está dizendo não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que o homem rico viveu em tanta prosperidade que ele achava que Deus estava do lado dele. E quando ele morreu, ele provavelmente pensou que quando ele morresse, era aquilo, já tinha acabado. Quando ele morreu, ele se encontrou em outro lugar chamado inferno. E o tormento lá era insuportável.
is simply a door. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que a morte é simplesmente uma porta para a eternidade. Ouça-me, mundo, a morte é apenas uma porta para a eternidade. Death is simply a door. You'll just find yourself either in hell or in heaven. A morte é simplesmente uma porta. E então você vai se achar no céu ou no inferno. E ele diz que quando ele morreu, ele se encontrou em um lugar onde havia tormento. E ele disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E não havia misericórdia. Então no inferno não há misericórdia. No inferno não há graça. No inferno não há misericórdia. No inferno não há perdão. No inferno não há Bíblia. No inferno não há oração. No inferno não há adoração. No inferno there is no appearing before the mercy, going to mercy seat. não tem como você comparecer diante do trono da misericórdia de Deus. Não tem como reduzir a sua pena. Não há feriado. Não vai ter Bíblia para você ler uma Bíblia e então entender melhor. Aqui você tem a Bíblia. Ai. E é por isso que antes de começarmos, estas são algumas verdades fundamentais que eu quero enfatizar. Tão fundamentais, tão cruciais, que se você pegar estas verdades e guardar dentro do bolso da tua alma, uau! Elas vão mover a tua vida, elas vão te conduzir, será uma bússola. Porque ele diz que se uma árvore cai para o norte ou para o sul, onde essa árvore cair, lá ela ficará caída eternamente. Então você vê que o homem rico caiu para dentro do inferno. E ele estava gritando lá por misericórdia, por graça. Mas ele diz: não, a graça está aqui agora. Agarre agora a graça. Dentro do inferno não vai ter ninguém para ler para você João 3:3. Dentro do inferno, nem para te ensinar João 3:3. Que Nicodemos foi até ele de noite. E Jesus respondeu para ele: eu lhes digo a verdade, a não ser que você nasça de novo. Então não tem novo nascimento no inferno. Então nós temos uma oportunidade real como geração para realmente receber Deus, receber Jesus, receber o Salvador do mundo, receber o Messias, o Salvador, e então começarmos a celebrar. Irmos para o céu e celebrarmos eternamente. Eu vi a vinda do Messias. Então a segunda parte deste culto nesta noite serão mensagens que virão a vocês através das visitações de Deus. Mas nós vimos da última vez muito claramente que a geração deste dia presente, ela tem uma tendência de retardar. Quando é dito para ela a respeito de arrependimento, agora ela prende o pé. E então é dito a ela a respeito da santidade. Então ela começa a se demorar, a protelar. Eles não gostam de encarar os seus pecados e então se arrependerem diante de Deus e serem purificados. Então nós vimos que a razão pela qual a igreja ficou protelando durante o tempo de Noé, se recusando a se preparar e partir e entrar na arca, até que o juízo veio.
the Israelites refused to listen to Jeremiah until Nebuchadnezzar came and A judged razão them from pela the qual judgment os of God. israelitas recusaram-se a ouvir a Jeremias, até que Nabucodonosor veio e os levou cativos. O juízo de Deus. Ele trouxe o juízo de Deus lá. That Jeremiah was saying for many years. E então cumpriram-se as palavras que Jeremias avisou por muitos anos. A This razão generation also is refusing to repent. pela qual esta geração também está se recusando a se arrepender, quando a mensagem é tão clara, o anúncio é tão claro. We saw Nós it's because of the vimos enticements of this world. que é por causa das ilusões deste That this dark mundo. world is dangerous. Que este mundo em trevas é perigoso. Este é o mundo mau. Não é o mundo And we bom. read from John chapter 1, 1 John, E nós lemos em João capítulo 1, em 1 João capítulo 2, versículos 16 a when he says, do 17, not love the world. onde ele diz, não amem o Says that the mundo. love of the world, Ele diz que o amor ao the lusting mundo, of the flesh, a cobiça da the lusting of carne, the eyes, a cobiça and dos the pride olhos of man e o lies. orgulho do He homem. says they come not from the Father, Eles dizem, isto não vem do Pai, but they come from the world. mas vem do mundo. And they are too dangerous. E eles são But we perigosos say that everything demais. is also happening by design. Mas nós também dizemos que tudo acontece por um In other desígnio. words, the Lord is saying Em outras palavras, o that Senhor when you está remember the dizendo words of Jesus, que quando você se lembrar das palavras de Jesus, que quando Jesus disse, Father, Pai, the ones you gave me, aqueles que tu me deste, eu os tenho I have not guardado. lost any one of them, Eu não perdi nenhum deles, except the unfaithful one, exceto o infiel, because he could see Judas before them. porque ele podia ver What Judas Judas antes. Iscariot is going to do. Ele sabia o que Judas Iscariotes ia fazer. Mas aqueles que tu me deste, eu os tenho Sanctify guardado. them from the world, even as you Então have sanctified me, as I santifica-o have para sanctified fora do myself from mundo, the world. assim como tu me santificastes, santifica-os também do mundo. Then we understood Então nós that the Lord entendemos sometimes uses your delay to emphasize que o the Senhor fact algumas vezes that man usa is not able to save himself. esta demora, este atraso em entender para mostrar que o homem não pode salvar-se a si That mesmo. God is the one that normally designs the program of redemption. The Que blueprint normalmente of é redemption Deus of man. quem programa e designa a redenção do homem. And he rolls it out. E é Ele quem How does he roll it out? entrega o arrependimento e quem retira. E como que Ele retira? Sometimes the Lord uses your delay to underscore a most important point in the church. Que muitas vezes Deus usa esta demora, essa protelação para enfatizar a sua atitude na He's not igreja. able to deliver himself. Para enfatizar que a humanidade não pode libertar-se a si mesma. E que é o Senhor quem tem que vir e te In other libertar. words, saying Em outras palavras, Ele está that it is the Lord dizendo that brings the Savior. que é o Senhor quem traz o Salvador. E número It is the Lord 2, that reveals him, unveils him. que é o Senhor quem o revela, quem o desvenda. Número The Lord 3, that actually empowers him. que na verdade é o Senhor quem dá poder ao homem, batiza-o e enche-o com o Espírito Santo, Zechariah como uma chapter 3, we saw pomba. the unveiling of the Messiah. Zacarias número 3, nós vimos o desvendar do How he Messias, was unveiling the Messiah. como que ele estava desvendando, And we saw revelando o also when Messias. Melchizedek comes in Genesis 14. E nós vimos também como Melquisedeque vem em Gênesis And so he 14. uses the delay to underscore his supremacy as a Então, king. ele usa reigning esta king demora that para designs enfatizar a program for sua his people. promessa, a sua anatumia huko kuchelewa kwenu ili kudhihirisha utawala que é o privilégio dele determinar como ele vai salvar a sua criação. na kuunda mpangilio kwa watu wake. That is the one that reveals the Christ, the Redeemer. Que é o Senhor quem revela o Cristo, o Redentor, o Salvador. Mwokozi.
The book of Luke, chapter 130 to 33. O livro de Lucas 1, do 30 ao 33. It says, but the angel said to her, Mas o anjo disse a ela, do not be afraid, não tema, Mary. You Maria, have found favor with God. você foi agraciada por And Deus. give birth to a son. Você ficará grávida e dará à luz a um And you will call filho. him Jesus. E o nome dele será Aleluia. Jesus. You Aleluia! call him Jesus. E tu chamarás Jesus. E ele será He will be called grande. the Son of the living Most High God. E ele será chamado Filho do Deus Altíssimo, Deus vivo. O Deus do Altíssimo, o Filho do Altíssimo. E o Senhor Will Deus give him the throne of his father David. lhe dará o trono do seu pai, And he Davi. will reign over Jacob's descendants forever. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. Will never end. E o It will seu be reino, forever and ever and ever. Amina. que o seu reino jamais terá fim, será eternamente pelos séculos dos séculos. And so Amém. sometimes when men tarries around, when they're Então, lingering around, algumas when they're delaying vezes, around, quando os God homens uses ficam it to underscore demorando, the fact that quando He is eles the ficam Redeemer. perdendo He sends the tempo, Redeemer. He sends the Savior. então ele envia o Redentor, ele envia o Salvador. na kukawia. Bwana anatumia hiyo ili kudhihirisha ya kwamba yeye ndiye mkombozi, yeye ndiye anayemtuma mwokozi. He sends the Savior of the world. Ele envia o Salvador do Look at how mundo. He sent him in such a beautiful way. Veja a forma como ele enviou-o da forma mais linda. Lucas capítulo 2, Verse 25. a partir do versículo 25. Depois que ele o envia, ele também é aquele que o Verse revela. 25, he says, Versículo now there was a man 25 in ele diz: Jerusalem havia um homem em Jerusalém called Simeon, chamado who Simeão, was righteous and devout. que era justo e piedoso. He was waiting for the consolation of Israel. Ele estava esperando a And the consolação de Holy Israel. Spirit was on him. E o Espírito Santo estava And it sobre had ele. been revealed to him by the Holy Spirit E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo that he would never die. He would not die before he had seen the Lord's Messiah. que ele não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Moved by the Spirit. Então, movido pelo He went Espírito, into the temple, ele foi ao the templo, temple courts. até And when the ao parents templo. brought the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Então, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer conforme requeria o Simeon costume da lei, took him Simeão o tomou nos seus braços and praised God. e louvou a Deus, dizendo: Sovereign Lord, ó soberano as you Senhor, have promised, como tu you may prometeste, now dismiss your servant in peace. agora tu podes despedir o teu servo For em mine paz, eyes have beheld the salvation which you have prepared in the sight of the nations. pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista A das light of nações, revelation to the Gentiles. luz para a revelação aos And the gentios glory of your people Israel. e para a glória do teu povo Israel. Olha isto! He is the one that brings the Messiah. O Senhor é aquele que And when traz o it's time to Messias. unveil him, reveal him E to quando humanity, chega o he's the one that tempo reveals the de Messiah. revelá-lo para a humanidade, é Ele quem o revela para a humanidade. That is É powerful. Ele quem revela o That Messias. he uses Isto your é delay, poderoso, your slowness, your dragging que of Ele feet, usa your mark a timing sua to be able to lentidão, understand a such sua an extent. demora, o seu pé que fica preso para trazer a redenção. ili kudhihirisha ukweli mkuu namna hii. The book of Acts, chapter 28, verse 28. O livro de Atos 28, 28. He is the one that reveals the Christ. Ele é aquele que He revela o is the Savior. Cristo. In other words, he is the Redeemer. He's the one Ele é o that sends you the Salvador, Savior of Ele the é o world. Redentor. Em outras palavras, é Ele quem envia o Salvador do And mundo. that is the reason the Lord is giving for the delay that you see, the slowness of the hearts of men. E He says, esta é a man has razão no capacity to save himself.
desta demora que vocês veem, esta demora, esta protelação do homem se mover, então você vê que isto é para que Deus venha, o agarre e o leve. O Senhor mesmo é quem move o homem. A única diferença é que algumas pessoas voltam atrás. É aqui onde está o problema. Que agora, quando deliberadamente você escolhe ser contra Deus e então escolhe Satanás. O livro de Atos 28, 28. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles and they will listen. Portanto, eu quero que vocês saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. 1 Pedro 1:20. É Deus quem revela o Salvador. É Ele. É Ele que é o seu Redentor. E é por isso que quando você vê esta demora, há uma tremenda mensagem que está sendo entregue para a igreja. Quando ele diz, por favor, ouçam o Senhor, porque somente Ele pode libertar a igreja neste dia. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Mas foi revelado nestes últimos dias por amor de vocês, para que através dele vocês creiam em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, para que então vocês tenham fé e esperança. A esperança de vocês esteja em Deus. É o Senhor novamente que revela o Salvador. Então há uma grande mensagem que você tem que pegar de lá. Quando eles demoraram para entrar na arca, quando eles demoraram em Jerusalém, há uma grande mensagem. Ele está dizendo que é Deus, que a não ser que o homem se submeta ao conselho de Deus, você então é virtualmente irredimível. Então, se há uma mensagem que está sendo transmitida para esta geração, é que vocês têm que se submeter à voz do Senhor. E a voz do Senhor está na terra agora e falando com vocês. Isaiah chapter 9, 1-7. Isaías 9, de 1 a 7. A mesma coisa, povo abençoado. Nós vimos que é o Senhor. É Ele quem traz o Salvador. E Ele desvenda o Salvador. E é claro que também dá poder ao Salvador. Ele unge o Salvador. Para que o Salvador possa vir e redimir a terra. Então diga-me agora. Se você se recusar a submeter-se àqueles mensageiros que Jesus trouxe, a justiça da cruz, a santidade da cruz, então como você vai esperar que o Senhor possa redimir a igreja deste tempo presente? Então submissão e obediência, isto é indiscutível, indebatível, que vocês têm que ir até o médico e poder ser capaz de entender que vocês precisam do médico, para que o médico possa te curar. Ele enviou mensageiros para poder restaurar a cruz e o sangue. Isaías 9, 1. Contudo, não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos
In the past, No passado, he humbled the land of Zebulun ele humilhou a terra de and the Zebulon land of Naphtali. e de Naftali. But in the future, Mas no futuro, he will honor the Galilee of the nations, ele the Galilee of the honrará Gentiles, a Galileia dos by gentios, the way of the sea, o caminho do mar, beyond the Jordan. junto ao Jordão. He says, Ele diz, the people walking in darkness o povo que caminhava em have seen a trevas great light. viu uma grande Those luz. living in the land of the deep darkness, in the valley of the Aqueles shadow of death. que habitavam na terra da sombra e da This is another morte, version here. Those living in the land of the valley of the shadow of death aqueles que habitavam no vale da sombra e da have seen a great morte, light. viram uma grande luz. Again, Novamente, it says the following, ele diz o seguinte, Isaiah chapter 9, Isaías 9, and it says e ele diz the following. o seguinte, Hallelujah. aleluia, What a mighty introduction before tonight's message, que poderosa introdução antes da mensagem desta noite, that we may be all on the same page, compacted, para que compounded by todos the word. estejamos na mesma página, todos compactados pela palavra. Ele diz, entretanto, The dimness shall not be such as was in her vexation. This is now King James. entretanto, It says, essa é a but versão in the King midst, James. let me read NIV. NIV says, nevertheless, Entretanto, there will be no more gloom não haverá mais for escuridão those who live in distress, who are living in distress. para aqueles que estavam vivendo em aflição. In the past, No he passado, humbled the land of Zebulun ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. but in the future, Mas no futuro, he will honor the Galilee of the Gentiles, ele honrará a Galileia dos Galilee of gentios, the nations, a Galileia das by the way nações, of the sea. o caminho do mar, junto ao The Jordão. people walking in darkness, O povo que caminhava nas trevas viu uma grande those living luz. in the land of the deep darkness, E aqueles que viviam na terra da sombra, da escuridão, da morte, uma luz resplandeceu. Tu fizeste crescer a nação e aumentaste a sua they alegria. rejoice before you, Eles se alegram as diante de people ti, rejoice at the harvest time. como aqueles que se regozijam na As colheita. warriors rejoice when they are dividing the plunder. Quando os que dividem os bens que foram tomados na batalha, eles se alegram For as in quando the days dividem, of the Midian defeat, pois tu destruíste o jugo que o you oprimia. shattered the yoke of that burden that burdened them. Tu destruíste a canga que pesava sobre os seus bar across their ombros shoulders, e a vara, the rod of their oppressor. a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do opressor. Every warrior's boots used in battle, Pois toda a bota usada pelo and guerreiro every na garment batalha rolled in blood, e toda a veste revolvida em will be sangue destined for burning, serão queimadas, will be fuel for the fire. serão como lenha For para o unto fogo. us a child is born, Porque para nós um menino nos nasceu, para nós um filho se and the nos foi government will be dado, on his shoulders. e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Wonderful Counselor, Maravilhoso Mighty Conselheiro, God, Deus Everlasting Poderoso, Father, Pai Prince Eterno, of Peace, Príncipe da Word paz, of God, Palavra de Lord of Deus, Lords, Senhor dos King Senhores, of Kings, Rei dos Reis, living water, água viva, living bread, pão the vivo, Messiah, o the Messias, Savior, o Salvador, everlasting Father, o Pai He will be Eterno. the living stone, Ele será a pedra the Son of viva, Man, o Filho do the Son homem, of God, o Filho the de Son of the Deus, Most High. o And he said, Filho "Of do the Deus increase of his Altíssimo. government, there shall be no end. E ele diz que o governo dele se aumentará e não terá fim. Of the greatness of his government and peace, E no aumento do seu governo e paz não terá he will fim. reign on David's throne, Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, establishing it and upholding it estabelecendo e mantendo-o com justiça e from retidão. that time on.
desde agora e para And the zeal sempre. of the Lord. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Hallelujah. Aleluia! So he's saying Então ele está dizendo that when you see mankind tarrying around, lingering around, que quando você vê a humanidade demorando, and delaying around, postergando, then you need to understand então você precisa that it entender. really it speaks aloud. Isso fala de uma forma muito But alta, mankind que a Cannot humanidade redeem himself. não pode redimir-se a si mesmo. Ela precisa de um And so Salvador. that inadvertently, that inevitably, Então isto, is inevitavelmente, supposed to push the church deve empurrar a into a igreja place of submission. até um lugar de submissão. Total submission. Total submissão. Very much aware. Estando muito They conscientes cannot redeem themselves from the current apostasy. que eles não têm como redimir-se a si mesmo desta apostasia atual. He's the one who Então brings ele the diz Christians to himself, to the Messiah. que é ele quem traz os cristãos para ele mesmo, para o Messias. Ele os traz para And he's the one who ele baptizes them. e é ele quem os I'm simply batiza. looking at what we've seen. Eu estou simplesmente olhando o que That nós is já what we saw in vimos, our previous service. que é isto que nós vimos nos nossos cultos That everybody anteriores, may be on the same page. para que todos estejam na mesma Book of página. John chapter 1. O livro de João, John capítulo chapter 1. 1, a beautiful gospel. Evangelho, João, capítulo 1, um evangelho muito lindo. E a palavra é tão It's doce. sweeter than honey. É mais doce do que o mel. Beautiful word. Uma palavra muito John linda. chapter 1 verse 12 all the way to 13. João Only two verses. 1, 12 até o 13, apenas 2 versículos. Yet all who did receive him, Contudo, a todos aqueles que de fato o receberam, aqueles que creram no he seu gave them the nome, right to become the children of God. ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Children born Deus. not by natural descent. Filhos que não nasceram por descendência natural, Children novamente. born Filhos not of natural descent, que não nasceram por nascimento not natural, of human decision, nem pela decisão or a humana, human will, or a husband's will. nem pela vontade de um homem, de um esposo, de um marido, mas nasceram de And that is the Deus. tremendous mystery and wonder that has consumed the church over the ages until today. Então este é o maravilhoso mistério que consumiu a igreja através das eras até hoje. That at one point, Que em um you ponto, be born of the flesh, the child of the world. que você nasceu como da carne e do sangue, filho do mundo, mas em outro Then you now ponto, become a child of God. então você se torna um filho In de other words, when Deus. Jesus came, he's saying, Em outras palavras, ele está dizendo que quando Jesus veio, the biggest treasure, the target, the object of his coming, que o maior tesouro, o objetivo da vinda is that we dele, may be able to enter into sonship with God the Father. é que nós Sons of God. possamos ser capazes de entrar em filiação, sermos filhos de Does the Deus. present day church understand? Do you really know what it means to be A igreja sons deste of God, to tempo enter presente sonship entende with o que God? significa ser filho de Deus, a filiação de Deus. Do you know what it means to be a child of God, son and daughter? They are all under sonship. Do you know what Você it means to be entende a o que child of significa God? That's ser what um you should be looking at filho de today. Deus, uma filha e um filho de Deus? Você sabe o que significa? É isto que nós vamos falar You find hoje. that family, that household has a certain centrality. There are certain Quando você values chega that numa they família, uphold. você vê que naquela família há uma certa centralidade que eles There are têm. certain values there. Há alguns valores There are lá. certain do's, the things you can do. Há algumas coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. As coisas que você não pode fazer lá. Então eles têm as suas And if you look at the virtudes. children there, and you look at the father and the mother, you E see se that they você share olhar some os genes. filhos, There is an identity. The você sons vê o look pai e like a them. mãe, Their então children você look vê like them. que há uma There is a identidade. descent. They Os look filhos like their parecem family. com seus pais. Há uma descendência. Então, os filhos, eles são iguais à família. Total
utaona ya kwamba watoto wana sura ya mama na baba pamoja. Wote wana sura la lilo familia. Numa família, os filhos então acabam se parecendo com o pai e com a mãe. They have the image of that family. Eles têm a imagem daquela família. E ele está When you look at dizendo their behavior, que quando você vê a forma como they have eles the se comportam, behavior instructed by that family. eles têm um comportamento que é instruído por aquela If you look at família. their identity, Se você olhar a it is the identidade identity deles, of that father, é a that family, identidade that mother. daquele pai, daquela família, daquela mãe. And so my question is, Então a minha pergunta the é, present day church, igreja deste do tempo you bear presente, the identity of God? vocês têm a identidade de Deus, do reino de Deus. Vocês têm a virtude, os atributos de Deus, justiça, santidade. Vocês possuem os atributos de Deus. Vocês têm os atributos de Deus. Righteousness, Justiça, santidade. Porque toda família tem os seus próprios valores, tem a sua He identidade. says Romans chapter 6. Ele diz, Romanos capítulo That even when he 6. brings Jesus and he sends people to Jesus, he's Mas the one quando that ele baptizes traz them. Jesus e ele traz pessoas para Jesus, é ele quem os Kutuma watu batiza. kwa Yesu, ya kwamba wapate Quando o kuokoka. pai traz os filhos para Jesus, é o próprio pai quem os batiza. É ele mesmo quem os batiza. But it is Aleluia! him again that baptizes them when he sends them to Jesus. Que é ele mesmo quem os batiza quando ele os envia para Romans chapter Jesus. 6 from verse 1 we can read as far as we want. Romanos 6, do 1 até onde nós quisermos. What shall we say then? O que diremos então? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Nós vamos continuar pecando para que a graça By aumente? no means. Não, de forma Shall we, nenhuma. say no, by no means. Ele diz, não, de forma We nenhuma. are those Nós somos who have died aqueles to sin. que morremos para o How pecado. can we live in it any longer? Como poderemos continuar vivendo Oh, don't nele? you know that all of us who are baptized into Christ, we are also baptized into his death? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. In order that just as he was raised, Christ Jesus was raised by God the Father from the dead. Para que assim como Cristo Jesus foi ressuscitado dos Through the mortos glory of God the Father. através da glória de We Deus too may Pai, live a new life, the newness of life. nós We too may também be agora raised by God the vivamos. Father. It is God that still has to baptize the church. Nós também agora vivamos uma nova vida. Sejamos ressuscitados por Deus Pai. É Deus Pai quem batiza a igreja. É Ele mesmo quem batiza a igreja. Katika upya, uzaliwa upya. na kuwaingiza katika kuzaliwa upya. It is him that must baptize the church and bring them into the new birth. É Ele quem tem que batizar a igreja e trazê-los para o novo nascimento. Aleluia! E você pode continuar lendo, é uma longa narrativa. Romans chapter 8, Romanos capítulo right next to 8. verse 14. Vamos ao versículo 14, ele For diz: those who are led by the Spirit of God, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos the de Deus. Spirit you received O, does not make you slaves to sin. o Espírito que vocês receberam não permite que vocês sejam escravizados pelo pecado. Então, Ele está chamando vocês que há um processo, há uma transformação, para que nesse processo agora, você seguindo o Senhor, você se torna mais espiritual agora, à medida que você segue o Senhor. Zaidi sasa. The book of Romans chapter 7 verse 6, for example, the written code. Romanos So 7, really is coming 6. out Hivyo kwa kweli Então, anajitokeza realmente, Deus está vindo the para supremacy of the enfatizar grace. a graça, a supremacia da graça.
ule ukuu wa neema. But remember, there is the law of the grace. Lakini kumbuka ya Mas kwamba kuna lembre-se sheria que ya há a lei da same graça. Hebrews. kitabu hicho O cha mesmo Waebrania. livro de Hebrews chapter Hebreus. 6, 4-6, look at the warning. Se você for a Hebreus 6:6, veja o Look at the warning alerta. he gives here. Veja o alerta que ele Not dá Romans, the book of aqui. Hebrews now. O livro de Hebreus agora, Sio Warumi não sasa. Romanos. Sio Warumi sasa, Bali ni Waebrania. bali ni Waebrania. Agora o livro de Hebrews Hebreus 6, 4-6. 6, do 4 ao 6. From the dwindling and the lingering they do. Kutokana na kule É kutokana ele, na porque kukawiwa se na depender deles, eles ficam protelando. O pé deles é pesado. Eles ficam perdendo tempo. Eles ficam protelando e não pulam para dentro do trem que está prestes a partir. Enfatizando a verdade bíblica mais importante de que somente Deus é o Salvador. O homem não tem a capacidade de salvar-se a si mesmo. And so we have said he's the one who brings the Savior. Então nós dissemos que ele é aquele que traz o Salvador. Então é por isso que ele envia os seus profetas antes para falar, para profetizar, para trazer à existência a vinda do Messias, para falar e profetizar a vinda do Messias, para anunciar que ele está vindo. Vocês se lembram? Para falar de Lodebar, para aquele lugar onde não havia palavra, não havia visitação. Lodebar em hebraico significa isso, não há palavra. Então, desta forma, ele está enfatizando que é ele quem traz o Salvador. E é por isso que ele sempre envia os seus profetas antes para avisar para a terra que o Salvador está vindo, o Messias está vindo, o Rei está vindo, o Messias, o Cristo está vindo. Mkombozi yuaja, Kristo yuaja, mwana wa Mungu yuaja, mfalme yuaja. Na kutangaza vilivyo ya kwamba Masia yuaja, Mwokozi yuaja, Mkombozi yuaja, mwana wa Mungu yuaja, mfalme yuaja. Mfalme yuaja. So they always speak it, and that is the emphasis that então eles sempre falam, os profetas dizem, e é por isso que é esta a ênfase, o Salvador sempre vem do Senhor, o próprio Deus. O homem não tem capacidade de salvar-se a si mesmo. Assim como em Zacarias capítulo 3, Josué estava diante do anjo do Senhor e não podia fazer nada. O anjo do Senhor teve que vir e ajudá-lo. Iligharimu Bwana tu kazi lake kumuosha kabisa. He took the Lord's effort to clean out Joshua's field. Foi necessário o esforço do Senhor para limpar o pecado de Josué. Então ele está dizendo que é Deus quem envia o Messias. Ele é aquele que envia o Salvador. E é por isso que quando você vê as pessoas bebendo nos bares, bebendo, então você está passando para ir pegar o seu ônibus, o seu trem, e você os vê bebendo. Simplesmente saiba que é este o ponto que Deus está enfatizando.
que a humanidade não é capaz de salvar-se a si mesmo. Se você os vê em pornografia e imoralidade, eles estão simplesmente clamando por ajuda. Eles estão anunciando e trombeteando que, veja, a humanidade não é capaz de salvar-se a si mesmo. Somente Deus salva o homem. E isso deve tirar o orgulho de vocês como cristãos. Isso deve humilhar vocês a respeito da eleição de Deus sobre vocês, quando o Evangelho tocou, atingiu as suas almas. A eleição de Deus sobre vocês. Quando o Evangelho veio e atingiu a sua alma, de tal forma que a palavra de Deus, que até mesmo eles, que ainda estão lá fora, eles precisam ser alcançados. E nós vimos que, além de enviá-los, Ele é aquele que os batiza. A outra coisa que nós vimos nessa introdução é que uma vez que o Senhor, que depois de batizá-los, é Ele quem os enche do Espírito Santo. É Ele quem os batiza com o Espírito Santo. João 20, versículo 22. Ele diz o seguinte: lindo evangelho numa quarta-feira à noite, e nós temos um culto de avivamento aqui em Swahili. The gospel of honey, beautiful here. The gospel of the cross is sweeter than honey. O evangelho da cruz é mais doce do que o mel. The gospel of holiness. O evangelho da santidade, o evangelho da libertação, o evangelho da verdade, da justiça, o evangelho do arrependimento. Aleluia! João 20, 22. E com isso ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ele fez assim. Ele soprou sobre eles. E você vê que muitas vezes este que fala com vocês, ele assopra sobre a multidão. Quando ele sopra sobre eles, então o Espírito Santo os toca e eles caem. Ele está dizendo que é o próprio Deus que os enche. Depois de trazê-los até Jesus, Ele os batiza, Ele os ressuscita e os enche com o Espírito Santo. Vocês viram o que aconteceu em Atos 2 em Pentecostes? Foi Ele que trouxe o fogo, o Espírito Santo. E então Ele os encheu e começaram a falar em línguas. E então eles se levantaram e disseram: homens de Jerusalém, vocês sabiam? Quando ele veio com fogo, e ele desceu sobre eles com fogo, e aqueles que estavam escondidos, com medo de serem mortos pelo povo de Jerusalém, eles tinham medo de ser mortos por eles. Eles tinham trancado a porta, com medo de serem mortos, escondendo para que ninguém soubesse que eles eram seguidores de Jesus. Mas quando o poder e o fogo desceu, eles saíram fora e disseram: homens de Jerusalém, vocês já ouviram que este mesmo Jesus, que aquele que vocês maltrataram aqui, Deus o fez Senhor, e Ele é Rei. E eles então saíram. As pessoas vieram e disseram: Ei, como é que você está falando na minha língua? Aqui desse outro lado você vê alguém falando que sim.
upande Do outro mwingine lado, Kikuyu, Kiluya. mwingine Do outro Kikale, lado, Kikale, Kikuyu, Kifinland, Kifinland. Kidenmark. They In were Denmark. speaking the languages of the earth. In other words, the gospel to the ends of the earth. Eles estavam falando as línguas da terra, em outras palavras, o evangelho até os confins da terra, aleluia! What a powerful Ei, dispensation. Ni majira que ya nguvu na magari. dispensação The poderosa! gospel to the ends of the earth. Injili O kwa evangelho miisho ya até os dunia. confins da terra. When he pours the Holy Spirit on you, Quando Wakati ele anapominika derrama o Roho Espírito Mtakatifu Santo juu sobre yako, você, the quiet person, diplomatic, a lawyer, a doctor, an A engineer, pessoa very quieta, quiet, very diplomática, diplomatic, walking in straight lines. o advogado, o engenheiro, o médico, era muito quieto, andando em linha reta assim, o advogado, o médico, o engenheiro, arquiteto, banqueiro, bancário, o mwanasiasa, A minister in político, Europe, I know some of o you tune ministro in, na Europa. ministers of Eu government, sei, people send you these links, you tune in. You may be somebody of algumas that stature, ministros do politician, lawyer, governo, Doctor Who, as Doctor pessoas there, enviam os somewhere links e there. vocês estão assistindo. Diplomatic Muitas, people, civilized todo esse people. povo diplomático, povo civilizado. But when the fire of the Holy Spirit will descend upon you, Mas and quando o fogo do incinerate you, Espírito Santo desce sobre você e te incinera, te queima, you will feel something burning you. você sente alguma You coisa te step out of your queimando? house Você sai fora da sua and start casa greeting your neighbor. e começa a cumprimentar seu vizinho. Oi, vizinho, você está Are you around perdido. today? Você está aqui hoje? What is it? Is there something you want to share with me? Tem alguma coisa que você quer compartilhar comigo? E ele diz que estranho, esse homem nunca fala com as pessoas. Hoje ele está me chamando. Deixa-me ver do que é que ele está falando. And you come there and then he says, I can see my God has kept you. E ele diz, você vê, o meu Deus, He has kept you well. amekuhifadhi vizuri. Have you heard about Jesus? Je, umesikia kuhusu você já Yesu? ouviu There is falar a de treasure. Jesus? Kunayo Há um dhamana tesouro katika Injili. no No, I was Evangelho. inside here. Hapana, nilikuwa Não, eu ndani, estava aqui And I dentro. realized na E nikagundua eu I entendi cannot enjoy this sweetness alone. I have to share it que eu with you. não That Jesus posso has been resurrected. desfrutar dessa doçura sozinho. Eu tenho que avisar que Jesus ressuscitou. When he pours the Holy Spirit on you, Quando ele derrama o Espírito Santo you sobre will see você, fire. você vai ver fogo. Você You vai will ver see fogo. fire. Você vai ver And you will fogo. fear fire. E você vai You'll find temer you're o itching to share fogo. with the people in the office. Você vai descobrir que você está ansioso para compartilhar com as pessoas no escritório. This handbill. Eu estou te dando essa Inside there is instrução. a link. Lá dentro dessa instrução tem um link. Toda quarta-feira You find há you are um itching culto. to go. Você descobre que você está ansioso para ir. Aleluia! Por causa deste fogo, o evangelho do fogo. É ele que levanta os aleijados. Ele é aquele que cura as nações. It is the one that is Aleluia! holding Kenya now, that the coronavirus, those who die from it, may not be so many. Ele que está segurando firme o Quênia agora para que poucos morram de coronavírus nesta nação. There should not be so many like out there. Não vão ser muitos It como can lá hold fora. it for your country also. E ele também tem isso para o seu país também. Você pode segurar isso para o seu país. In this Aleluia! introduction here. Nessa So introdução he aqui. infills them. Então ele With the os Holy enche Spirit. com o The book Espírito of 1 Santo. Corinthians chapter 3. O livro de 1 Coríntios capítulo 3. Eu preciso resumir isso agora So that we start the message. para que possamos começar a tell you. mensagem. Eu lhes This is digo, just an introduction. isso é apenas a Surely introdução. Kenya and the world, you have seen an overflow. Certamente, o Quênia e o mundo, It vocês is estão time. Our vendo problem is transbordar. time. Every day we have no É time. tempo. Todos os dias nosso problema é o Today tempo. we Nós have não temos prepared, I think, tempo. 12 cripples. I don't know whether 20 or 12. Hoje cripples. nós preparamos 25 10 ou 12 people, aleijados, and I think 7, 25 8 aleijados. lunatics and some E blind and 7 deaf. ou So we have 8 no time. We might end lunáticos, up at 3 or cegos 4 e in the morning. surdos. That's why I'm running through this. Então, é por isso que eu estou correndo através disso. Nós trabalhamos Haya. toda manhã nisso. huenda tusiwe na wakati. There is fire here. Kuna moto Há hapa fogo aqui. And I love fire. na E ninapenda eu amo o moto. fogo.
He says, Ele diz a fire will consume you. que fogo vai consumir vocês. Over the years. Aquele diplomata que eles conheceram durante tantos anos. Eles vão descobrir que você arrancou a sua gravata e você agora está lá dando folhetos no ponto de ônibus, servindo ao rei, servindo ao Senhor. Hajaweka koti katika mfalme, ameweka tu koti katika mikono zake, na yule wakili ambaye alikuwa muungwana sana, sasa ndio huyo anachanganya na watu pale kwa stendi ya basi, anapeana my handbills, anahubiri pale saa 6 mchana, saa za lunch. Sasa ameanza kazi, amewacha uungwana. He has stopped the diplomacy. Você vai descobrir que ele parou com a diplomacia e agora ele está pregando nos mercados. Oh, que coisas poderosas que Jesus pode fazer. E ele diz, ele é aquele novamente que depois de enchê-los, então ele instrui a igreja. Ele é aquele que dá instrução para a igreja. O livro de Atos, capítulo 7, rapidamente, por causa do tempo, nós não temos tempo. E a mensagem tem duas partes. Uma das partes eu dei nesta manhã em Swahili, na rádio. O poder do último vinho, o poder da última glória, o poder da nuvem de Deus que veio a Kisumu. Qual é o propósito? Qual é a missão da nuvem que veio em Kisumu? The book of Acts chapter 7. O livro de Atos, capítulo 7, nós estamos lendo do 51 ao 53. Ele diz o seguinte: vocês, povo rebelde, os seus corações e os seus ouvidos ainda são incircuncisos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Acaso houve algum profeta que os seus antepassados não perseguiram e mataram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, a vinda do Messias. E aquele de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei, que foi dado por intermédio de anjos, mas vocês não obedeceram. Ele está sempre instruindo a igreja, ouça isso. Ele está dizendo que não. Vocês não podem resistir ao Espírito Santo. Vocês precisam ser totalmente obedientes. Vocês precisam se submeter e não caluniar os mensageiros de Deus, mas submeter-se a eles para ver a eternidade. O livro de Hebreus, novamente, povo abençoado, nesta linda tarde, já à noite de quarta-feira. Nesta quarta-feira à noite, povo abençoado, nesta tarde, mas agora já é noite, aleluia. Ele diz no livro de Hebreus 12, versículo 14. Veja a forma. Veja como ele instrui a igreja. Ele os envia para Jesus. Ele os batiza. Ele os enche com o Espírito Santo. Agora ele está instruindo-os. He says, ele diz, faça todo esforço para viver em paz com todos e para ser santos.
Porque sem santidade, no one of you will see the Lord. nenhum de vocês verá o Senhor. Muito poderoso. Ele continua instruindo a igreja. João 16, de 1 a 15. João 16, povo abençoado. Talvez não tenhamos tempo para ler tudo, mas aqui e ali, para estabelecer o palco. Então lhes tenho dito tudo isto para... Tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Porque ele diz: vocês serão expulsos das sinagogas. Na verdade, o tempo está vindo quando quem matar vocês vai pensar que está... Versículo 12. Eu tenho muito mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, mas ele falará apenas o que ele ouve. Isso é surpreendente. Deixe-me dar-lhes isto agora. Algumas vezes, na verdade, muitas vezes, até mesmo ontem, quando eu estou sentado e lendo a Bíblia, enquanto eu leio a Bíblia, e lentamente eu começo a adormecer assim. Então, enquanto eu estou lendo e eu vou adormecendo, então eu vejo a voz do Senhor lendo aquele versículo que eu estava lendo quando eu adormeci. Ele lê em voz alta ontem. Então eu ouço ele lendo o versículo por voz. É uma coisa poderosa ter um relacionamento com Deus te guiando. Deixe o mundo inteiro de lado. Isto é um tesouro imensurável que você não tem como comprar, é inatingível. Não pertence a este mundo. Ter um relacionamento tão íntimo com o Criador, com o poder que governa todo o universo. É Ele que decide quem está morrendo hoje, quem para hoje está continuando amanhã. Ter uma amizade, um relacionamento tão bom, tão íntimo com Deus. Ter amizade e intimidade com aquele que decide quem vive hoje ou quem vai morrer hoje. A quem ele vai dar fôlego hoje. Ou de quem ele vai remover o fôlego hoje. Ter um poderoso relacionamento com Deus Pai. É tão lindo. Eu não tenho palavras. Eu não tenho como escrever nem o livro. Eu não tenho palavras nem para descrever para vocês. Porque ele fala por vós. Algumas vezes eu estou no escritório, simplesmente lendo a Bíblia. E eu então adormeço lá e eu ouço ele por voz lendo. Algumas vezes o telefone toca. Eu pego o telefone e quando eu acabo, ele me faz adormecer um pouco. Então ele diz: eu não confio nesta pessoa, eu não confio neste homem, eu não confio nesta mulher. Ou ser conduzido por Deus. É uma linda situação que você não tem como escrever em livros. Então você diz: então este telefonema, essa pessoa. Então é muito poderoso. Ele é aquele que salva o homem. Ele os traz para Cristo quando o tempo chega. Então ele perdoa os pecados deles. E então naquele tempo ele os batiza. E ele os enche com o Espírito Santo. E agora ele os instrui na santidade. E se você chegar no fim, se chegarmos até o fim, você vai ver que ele é aquele
need the Lord que os arrebata 1000%. para o reino de Deus. Igreja, retorne ao Senhor. Vocês vão precisar do Senhor para sair You cannot desta survive terra. without the Lord. Quando o Messias vier, você não pode sobreviver sem o Senhor. Entretanto, sem santidade, você não tem o Senhor. Então, vocês precisam retornar para o Senhor. Por quê? Christianity of the world. Porque este cristianismo do mundo enganou a igreja. To the Lord by returning to repentance and Nós holiness. precisamos agora voltar para o Senhor ao retornar ao arrependimento e à Because it is santidade. He again that raptures the church. Porque é Ele quem arrebata a And so, igreja. blessed people, Então, povo and we abençoado, saw that e God nós vimos Almighty que o Deus is the one that takes Todo-Poderoso, the church in the rapture. Ele é aquele que leva a igreja no arrebatamento. O Deus He's the one that Todo-Poderoso builds the relationship with the church. é aquele que constrói o relacionamento com a igreja novamente. É Before Ele, whose throne you must appear. diante de cujo trono vocês têm que aparecer. So we really need the Lord. Então nós realmente precisamos do Senhor, So muito. blessed people, Então, povo we take a abençoado, quick short break of 5 minutes maximum. nós vamos fazer um intervalo bem curto, no máximo de 5 I mean minutos. 5 minutes. Eu digo realmente In 5 5 minutos. minutes at exactly 9 sharp. Exatamente às 9 horas vai começar a Before we mensagem go into the desta second part. noite. Maybe the message take an hour or so, Antes but the de message begins at irmos 9 à o'clock. segunda parte. Mas a mensagem vai começar às 9 horas em ponto. Faça um intervalo saudável, pegue Call somebody and uma ask them, xícara "Are you de also chá, tuned in? Are you hearing what ligue I'm para hearing? Are you watching alguém what e I'm pergunta, vocês estão vendo isso? Vocês estão sintonizados? Vocês estão assistindo? Ligue para alguém. watching?" Jesus loves you. And Jesus we are number ama 1 in você. Kenya now. E nós somos número 1 no Quênia agora, And number 1 in Germany. e número 1 na Number 4 Alemanha, globally. Hallelujah. número 4 globalmente. And yet we have not Aleluia! begun the sermon. E entretanto, ainda nem começamos o sermão. Em 5 minutos Now eu it is estou 4 minutes aqui. to go. Agora temos 4 minutos. Jesus loves you. Jesus ama vocês. Obrigado.